Vamos lá? Voltamos. Deu tempo de lavar o rostinho, deu tempo de tomar um cafezinho já, aquele cafezinho das 15 horas, né? Tem gente já lanchando, não é verdade? Comendo um bolinho de milho, comendo uma tapioquinha, um cuscuzinho, tomando um cafezinho. Rapaz, não tem coisa melhor não, né? E assistindo essa aula maravilhosa, então, resolvendo essas questões, aí que completa tudo. Aí é que é show de bola, não é? Não é não, José? Pergunta aí pro Cauã se não tá bom ou não tá dessa forma aí. Olha só, na aula passada, na aula, né, que a gente acabou de encerrar com as questões, né, vocês vão fazer Enem, né? Futuramente, com certeza, né? Então, leiam as questões. Geralmente, essas bancas colocam pegadinhas no enunciado. Às vezes, colocam um texto imenso que não tem nada a ver com a resposta e o que vai pedir. Aí, no enunciado, o que ele pede, às vezes é só para dispersar a atenção de vocês, né? Para saber se vocês estão ali firmes e fortes ali, concentrados, né? E aí, na hora de marcar, você fica em dúvida. Está em dúvida? Não responde, não vai insistir em responder aquela questão, não. Tá? Passa para outra e vai respondendo. Esse final de semana eu fiz uma prova de concurso. Né? Olha só. E aí, 60 questões. Lógico que 60 questões tinha subdivisão, né? Português, informática, raciocínio lógico, né? E direitos, né? Direito penal, direito constitucional, enfim. Né? Então, as questões que eu tinha dúvida, Tauan, olha aí o Tauan que estava em dúvida. As questões que eu tinha dúvida, eu circulava, partia para frente, lendo outro e respondendo. Quando eu terminei tudo, né, voltei para essas questões. Aí eu já estava com a cabeça mais, né, ativada, com a memória mais ativada, e aí eu consegui, né, encontrei a alternativa. E aí a professora, e acontece com todo mundo, na hora de passar para o gabarito, gabaritei errado. Isso acontece, gente. Isso acontece demais, tá? Vai acontecer com vocês também. Isso é só a questão de atenção, que a mente da gente já está tão cansada, a visão da gente já está tão cansada, a gente vai passar para o gabarito, circular a bolinha, circula errado. Pinta errado, a bolinha errada, né? Bom, vamos iniciar nossa aula aqui da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar, conteúdo tripé da sustentabilidade, né? Uma relação das empresas locais com o meio ambiente e as causas sociais, né? E o objetivo de aprendizagem? Nós vamos compreender o conceito triple bottom line, tripé da sustentabilidade, e avaliar as ações de sustentabilidade empreendidas pelas organizações, tá? Bom, nós sabemos que hoje, né, muito se fala em sustentabilidade, não é verdade? E antigamente, e hoje também, tem pessoas que quando ouve essa palavra ou lê, só relaciona a quê? A meio ambiente, a impacto ambiental, não é verdade? Então, o foco total da sustentabilidade está nas empresas. São elas as maiores responsáveis pelas alterações no meio ambiente. Tá? Bom, sobre o tripé da sustentabilidade. Antes de falar sobre o tripé da sustentabilidade, ou seja, dos aspectos que formam esse tripé, esses pontos principais que formam esse tripé da sustentabilidade, vamos falar um pouco de sustentabilidade. Bom, é a palavra do momento e está em todo lugar, certo? Na mídia, nas escolas, nas universidades, no dia a dia, no governo, né? Nas promessas, enfim, na sociedade de forma geral. O foco total está nas empresas. São as empresas as maiores responsáveis pela alteração do meio ambiente e, consequência disso, desequilibra o meio ambiente, tem um desequilíbrio ambiental. E como resultado de ações errôneas, né, temos enchentes. O resultado dessas ações, desses impactos, nós vimos dia a dia, né? Enchentes, desmatamento, né? O tão debatido aquecimento global, chuvas ácidas, diversas contaminações, né?
quebra de barragens, entre muitas outras catástrofes, né? O desafio da sustentabilidade é justamente fazer com que tenhamos um crescimento urbano, né? Afinal de contas, ninguém quer voltar à idade da pedra. O objetivo não é esse, mas que este crescimento seja feito de forma correta. Crescer a cidade de forma correta, sem que a gente tenha que sacrificar os recursos naturais, sem que a gente tenha que sacrificar a água, a flora, a fauna, contaminar o solo, certo? A sustentabilidade é formada por um tripé, logicamente seguido de 3 conceitos básicos, onde cada um desses conceitos deverá estar estritamente ligado, ou seja, um dependendo do outro, e de forma bem definida. E são eles o aspecto ambiental, aspecto social e o aspecto econômico, tá? Bom, quando a gente fala do aspecto ambiental, a gente lembra de quê? Do meio ambiente. E o que é que a gente quer no meio ambiente? A gente quer um meio ambiente equilibrado, para que não ocorra o quê? Catástrofes, né? Para que não atinja quem? A população, tá? Para que não traga prejuízos para quem? Para a sociedade. Então, o meio ambiente equilibrado, mais do que um conceito, é lei. É lei, gente. Mantê-lo conservado é obrigação de todos, inclusive, né, das empresas. Tratamento de efluentes e resíduos gerados, controle de emissão de gases poluentes, entre outros, são ações necessárias e obrigatórias para qualquer empresa, mas isso depende do processo produtivo que essa empresa está desenvolvendo, tá? Independentemente do porte da empresa ou do processo produtivo que ela desenvolve, ela tem que manter o meio ambiente equilibrado, certo? Quando a gente fala do meio ambiente, a gente lembra de quê? De conservação ambiental, da educação ambiental, da visão holística, da ecoeficiência e inovação, da tecnologia sustentável, gestão de resíduos, gestão de riscos, tá? Qualidade de vida e biodiversidade, né? Desses fatores aqui, dentre muitos outros que vocês sempre irão estar aprendendo, né? Nós temos a educação ambiental como um ponto principal. Por que a educação ambiental como ponto principal para manter o meio ambiente equilibrado, né? Nós já vimos em outras disciplinas, em outras aulas, que a formação do cidadão começa onde? No ambiente familiar, tá? Mas para a gente ter essa orientação para nos formar como cidadão, os nossos pais deveriam ter também um conhecimento de quê? De educação ambiental. Então, depois a gente vai para o ambiente escolar. As escolas deveriam ter um ensino da educação ambiental. Imagine aí, eu vou dizer eu, tá? Eu que sou mais velha que vocês, tenho idade para ser mãezinha de vocês, né? Ou então tia, não é verdade? Imagina aí, né? Se nós tivéssemos, desde pequenininho, essa educação ambiental. Imagina aí todo o mundo tendo, né, desde o ensino infantil, a educação ambiental. Muita coisa não estaria acontecendo hoje, gente, tá? Uma empresa que deixa de fazer o que somente é exigido, né, e vai além buscando novas ideias, contribui de forma significativa com a sustentabilidade. Programas que visam a preservação da flora e fauna, educação ambiental, construção de prédios ecologicamente corretos, despoluição de rios, são exemplos de ações que superam os exigidos e contribuem significativamente com o meio ambiente. Bom, a empresa que visa ser sustentável se preocupa com o quê? Com o social. Uma empresa que visa ser sustentável, ela vai se preocupar com a sociedade, com o bem-estar, com a postura ética, né? Com a transparência, com dignidade humana, metodologia participativa, envolvimento comunitário, conduta dos trabalhadores, atitude cidadã e autoestima, tá?
como, por exemplo, ações que promovam a educação escolar tanto do profissional quanto da família, e ainda da comunidade, né, de abrangência da empresa. Muitas indústrias, não sei aqui, mas muitas indústrias em outros estados aí, né, têm uma gestão ambiental com oferta de ensino, né, de educação aos funcionários. Aqueles funcionários que não sabem nem escrever direito, só sabem ler, né? Não sabem assinar o nome, certo? Então, tem programas para ensinar dentro da área da própria indústria, né? Tem creches para os filhos dos funcionários, certo? Então, é como se fosse uma área de indústria e tem ali a comunidade, tá? As casinhas lá dos funcionários, certo? Bom, programas de educação ambiental e responsabilidade social, incentivo ao esporte, ações que promovam a saúde e o bem-estar, bem como capacitação profissional, o que influencia também nos aspectos de segurança do trabalho, já que um profissional instruído é menos suscetível a erro. Capacitação, treinamentos no aspecto de segurança do trabalho. Dentro de capacitação e treinamentos no aspecto de segurança do trabalho, nós temos também segurança ocupacional, né? Saúde ocupacional, que além da segurança do trabalhador, que ele vai estar imune, né? Ele vai diminuir a questão de ser suscetível a erros, falhas, né? Problemas, acidentes. Quando fala aqui menos suscetível a erros, a gente lembra de quê? De acidente de trabalho. Então, pensar no bem-estar do colaborador, pensar no bem-estar do profissional que esteja ali efetuando aquela atividade no processo produtivo. Pensar na saúde, tá? Nesse tempo de pandemia, as indústrias têm que pensar no social, mais ainda, tá? Bom, e aí a gente entra no aspecto econômico. Entra como um fator-chave, já que é quem move a sociedade. Em uma empresa não é diferente, né? É ele que irá barrar ou liberar investimentos nos dois aspectos já tratados anteriormente. É ele que barra ou libera investimentos, né, na questão em programas ambientais, né, e em programas sociais, certo? Agora, se essa organização busca sustentabilidade, ela irá investir em maquinários novos, o que inicialmente desprende de investimentos, né? Mas retorna como economia, devido ao menor consumo de energia elétrica, por exemplo. No aspecto econômico, nós temos prosperidade, né? Resultados econômicos, respeito aos fornecedores, potenciamento empresarial, competitividade de mercado e excelente reforço com clientes, ok? A mesma empresa também irá investir em novas tecnologias para tratamento dos resíduos que são gerados na atividade desenvolvida, em forma de se reutilizar o que sobra, né, da sua produção e até a água, desde que não seja para o consumo. A reutilização da água. A questão é que a empresa deve estar aberta a investir para ter mais retorno posteriormente, bem como está aberta a divulgar os valores dos seus investimentos, pois isso transmite transparência e comprova que seu investimento realmente vai para o que é destinado. Bom, podemos observar que não são aspectos tão simples de se alcançar. Não são aspectos simples, tá? Envolvem investimentos, às vezes pesados, principalmente nessa questão ambiental, né? E mudança de cultura e paradigma. Vai ter que mudar o comportamento de certas pessoas. Nós sabemos que as pessoas, quando se deparam com alguma mudança na empresa, com alguma ferramenta a ser implantada, alguma gestão, algum programa, sempre tem aquele comportamento de que, ei, peraí, né? Isso aqui vai fazer um bem para a empresa? Já pensa logo o quê? Vai afetar meu salário? Vai afetar meu bolso?
e é só para melhoria, certo? Beleza? Em muitas organizações, as questões ambientais são vistas como algo que não trazem lucro, somente despesa. Mas aí é que tá, gente. Vai trazer lucro, vai capacitar todo mundo, certo? Essa empresa vai ser bem vista, essa empresa vai ter credibilidade e competitividade no mercado. Lógico que não é uma coisa do dia para a noite, certo? É uma coisa que vai conquistando ao longo do tempo. É preciso mudarmos, primeiramente, o quê? O pensamento, né? Para que só assim possamos pensar em sustentabilidade e, posteriormente, num desenvolvimento sustentável. Triple Bottom Line, conhecido como TBL. Olha só. Conhecido como TBL, 3BL ou tripé da sustentabilidade. Tá? Conceito criado pelo sociólogo britânico John Elkington, em 1994, que estabelece que as organizações devem ir além ao medir seus resultados, não focando apenas em vendas, como era feito no passado. No passado, as organizações só queriam saber de vender o produto. Não se preocupava com o cliente, né? Não queria saber se o cliente estava gostando ou não do produto, não é verdade? Se ele estava gostando ou não do atendimento, só queria saber era de vender. Né? Não queria se preocupar com o colaborador adoece, demite, chama outro. Não era assim? Hoje tem que mudar. Tá? Os empresários, os empreendedores, as organizações têm que pensar bem nisso, nesse comportamento. O momento presente é de as empresas se verem enquanto parte da sociedade, integrantes do meio ambiente, né, impactando essas esferas com seu modo de ser. Bom, também é denominado 3Ps. O Triple Bottom Line é denominado 3Ps da sustentabilidade, que são pessoas, planeta e lucro. Né? Ou, em português, PPL. Pessoa, planeta e lucro. Tá? Independentemente do nome dado a esse tripé sustentável, percebe-se que é uma maneira interessante de realizar o quê? A gestão empresarial. Pessoa, planeta e lucro, a gente lembra de quê? PPL. Pessoa, planeta, lucro. Pessoa, social. Planeta, meio ambiente. Né? Lucro, economia. Tá? Então, quando vocês se depararem em alguma prova, em alguma seleção, em algum teste, né, falando sobre tripé de sustentabilidade, né, 3Ps, PPL, pessoas, planeta e lucro, social, meio ambiente e economia. 3 esferas, ambiental, social e econômica. Tá? Qual é a repercussão desse tripé na sustentabilidade, da sustentabilidade do mundo? Nós sabemos que tem repercussão, tanto mundialmente, como regionalmente, como até individualmente, ou até dentro de uma empresa. Isso tem repercussão. Temos que a adoção do TBL nas empresas não é algo regulamentado ou obrigatório por lei. Não é regulamentado, não é obrigatório. Não é, viu? Obrigatório. Isso quer dizer que as organizações não são obrigadas a apresentar seus relatórios gerenciais destacando as dimensões indicadas pelo TBL. Mas vamos imaginar outro cenário. Vamos imaginar que esse TBL seja uma coisa regulamentada e obrigatória. Vamos imaginar um cenário onde a organização é obrigatória a apresentar um relatório gerencial destacando os 3 aspectos: o aspecto ambiental, o aspecto social e o econômico. Imagina aí.
Ia ter muita fiscalização, não ia? Ia ter muita multa também, não ia? É por isso, pessoal, que muitas empresas não dão importância a essa questão ambiental, a essa questão de sustentabilidade, porque não é obrigatório, tá? Deve-se ter em mente que, apesar dessa não regulamentação formal, a demanda pela sustentabilidade está perpassando toda a sociedade e entrando nas práticas dos próprios clientes, né? Bom, John Elkington, o autor do TBL, em 2018, publicou um artigo na Harvard em que faz o que chamou de revisão desse conceito. Após fazer um retrospecto histórico do emprego do termo, Elkington critica o fato de muitas empresas terem transformado TBLs em apenas um indicador de relatório. E ele não pode ser implantado como somente um indicador. Prova disso foi a criação de índice de sustentabilidade que permite ranquear a empresa, como o índice brasileiro, o índice de sustentabilidade empresarial, né, da B3. Milhares de relatórios da TBL são produzidos anualmente, né, mas como índice, só como indicador. Embora esteja longe de ser claro que os dados resultantes estão sendo agregados, né, e analisados de forma a ajudar genuinamente os tomadores de decisão e formuladores de políticas a rastrear, entender e gerenciar os efeitos sistêmicos da atividade humana. Para o sociólogo, mais do que ser uma ferramenta de contabilidade, o TBL deve provocar uma reflexão mais profunda sobre o capitalismo e seu futuro, visando o quê? Sustentabilidade de todo o sistema. Porém, ele ressalta que muitas empresas já estão adotando o TBL para o sentido que foi concebido, não só como um índice, tá? Não só um relatório de indicação. É caso das chamadas B Corps, que seguem padrões de desempenho social e ambiental, além de agirem com responsabilidade e transparência. Entre as empresas que atuam nesse sentido hoje, ou seja, que atuam no sentido de usar o TBL não só como um relatório de índice, não só o TBL como um indicador, né, cumprindo verdadeiramente um desempenho social e ambiental, nós temos a Natura, a empresa Natura, que ela já faz o uso do TBL, do Triple Bottom Line, tá? E aquela empresa norte-americana Danone. São exemplos de empresas que já atuam com responsabilidade socioambiental, tá? Socioeconômico-ambiental, certo? E se o TBL não é algo obrigatório, por que seguir? Por que as organizações, por que vocês acham que as organizações têm que seguir, mesmo não sendo obrigatório? No início, a sustentabilidade é uma agenda forte em nossa sociedade atual, isso no início da aula, tá? A maioria de nós já percebeu que a forma como agirmos sobre o meio ambiente precisa ser repensada, se quisermos garantir, né, que as gerações futuras possam se desenvolver. Enquanto consumidores, nós, consumidores, né, muitos já procuram empresas que têm a chamada pegada sustentável. Podemos vê-la em diversas organizações. E olha só a Coca-Cola, um exemplo, né? Ela investe fortemente em quê? Na promoção da ideia de se utilizar a garrafa retornável, minimizando os impactos de embalagem no meio ambiente, né? Minimizando a quantidade de embalagens de plástico no meio ambiente. O plástico, ele tem uma durabilidade muito grande. Para ele se desfazer no meio ambiente, demora anos, gente. Depois eu vou trazer aqui a informação do ciclo de vida desses materiais no meio ambiente. Demora demais para se degradar. Então, imagina aí, quanto mais embalagem no meio ambiente, mais impacto no ambiental, né?
Outro exemplo é a Corui, marca brasileira comercializa coletor menstrual, né? Absorventes e protetores de pano, além de calcinhas absorventes, abrangendo um público feminino que deseja, ao mesmo tempo, ter mais conforto em seu dia a dia e abolir o quê? Aqueles usos de absorvente comum, aqueles de plástico, que tem plástico, né? Por isso está causando muitas alergias em muitas mulheres. Mulheres que não tinham alergia, hoje estão tendo alergia quando começam a usar absorvente, né? Por quê? Porque além do plástico tem outras substâncias ali que a gente não conhece, né? Está fazendo já um mal para a saúde, impactando o meio ambiente, porque o plástico demora a se degradar. Então, muitas mulheres estão aderindo o quê? Ao uso de coletor menstrual, tá? Todo o conceito da empresa perpassa a sustentabilidade, já que as embalagens têm menos plástico. A nota fiscal enviada é impressa, né, em papel reciclado, entre outras ações. Agora imagine se o seu cliente já tem consciência da importância de se relacionar com o mundo de forma sustentável e descobre que esse valor não é muito prezado pelo seu negócio. Ele irá procurar um concorrente que se adeque a essa nova percepção, com certeza, né? Bom, e como é que eu faço para aderir, para ter esse tripé de sustentabilidade na minha empresa, né? Se a sua empresa ainda não age em todas as dimensões, ou seja, se não age na dimensão social, se não age na dimensão econômica e se não age na dimensão ambiental, né? Ou você precisa começar e colocá-la em prática agora mesmo, não gera preocupação, tá? Nós vamos dar algumas dicas simples e práticas, né, para adotar na empresa e iniciar o processo de fortalecer os aspectos sociais, ambientais e econômicos do negócio. Bom, antes de ver as dicas simples, os aspectos simples, é preciso destacar o fato de que sua busca deve ser por desenvolver o tripé de forma holística, não dando mais peso a um fator do que o outro, tá? Tem que dar importância aos três, certo? Não é dar importância somente a um. Tem que manter o equilíbrio dos três. Só assim, tomando ações conscientes e integrando resultados positivos nessas três bases, você vai conseguir obter sucesso dentro de um título de empresa sustentável, né? E olha só, né, vamos ver cada aspecto desse tripé. Vamos começar pelo aspecto social. Nesse aspecto, é preciso ter como primeiro foco os colaboradores da empresa. Ou seja, a empresa atuando com esse tripé da sustentabilidade, começando no aspecto social, qual é a primeira importância que a empresa tem que dar? Ao funcionário, ao colaborador. Então, como é que ele vai dar importância? Investindo no desenvolvimento da equipe. Oferecendo o quê? Treinamentos. Investimento em treinamentos para os colaboradores. Valorizando o bom clima organizacional. Clima organizacional, já vimos em outras aulas de outra disciplina, né? Pois tem que valorizar esse bom clima organizacional. Criar ações de respeito às diversidades. Criar ações de respeito à diversidade gera o bom clima organizacional. E o que é respeito às adversidades? São as escolhas das pessoas que são diferentes. Religião, gênero, né? Cor da pele, cultura, etc. Tem que respeitar. Cumprir as determinações trabalhistas, certo? Isso no aspecto social. Garantir que o local de trabalho seja adequado aos colaboradores, seguindo as normas técnicas vigentes. Estimular o senso de pertencimento à organização e desenvolver um jeito assertivo e acolhedor de entender o cliente interno e externo. Cliente interno, colaborador. Cliente externo, cliente.
consumidor. Fornecedor também, tá? Aspecto ambiental. Nesse quesito, sua empresa pode adotar algumas ações de funcionamento sustentável, como o quê? Incentiva a economia de energia. Olha aí. Apagar as luzes em períodos com boa luminosidade solar, por exemplo. Ou até mesmo incentivando o desligamento dos computadores ao fim do expediente. Pessoal, tem organização, tem empresa, que o funcionário, né, termina e deixa o computador ligado. O funcionário não vou trabalhar outro turno, é outra pessoa que vem outro turno, eu vou deixar o computador ligado, eu vou deixar as máquinas ligadas, vou deixar a luz ligada, vou deixar o ar-condicionado ligado. Não, desliga. Tá? Isso é um consumo de energia. Certo? Utilização de lâmpadas LED. Distribuição de canecas e campanhas de conscientização para eliminar o uso de copos descartáveis. Certo? Separação e destinação correta de lixo. Correta ambientalmente. Ok? Uso de equipamentos que reduzam o consumo de água, como descarga e torneira mais moderna. Né? Já tem no mercado descargas, torneiras, né? Registros, certo? Chuveiros, certo? Que reduz o consumo de água. E o aspecto econômico. A busca pelo lucro é o que move muitas vezes uma empresa, já que ela necessita de clientes para sobreviver e manter sua saúde financeira. Né? E para isso, o que é que tem que fazer? Reduzir os custos do negócio. Né? Realizar um planejamento tributário e controlar e gerenciar o quê? Os riscos. Olha aí a questão dos riscos. Pessoal, riscos gera muito gasto para a empresa. Dentro desses riscos, a gente pode imaginar aqui o quê? Uma falha no processo produtivo, um defeito numa máquina, um acidente do trabalho, uma doença ocupacional. Então, isso tudo tem que ser gerenciado lá com o social. O que é que a gente viu no social? A preocupação com o colaborador. Investir em treinamentos. Se eu vou investir em treinamentos, eu vou controlar bem aqui e gerenciar meus riscos. Eu evito. Beleza? Dê retorno consistente a parceiros e stakeholders. Revisite periodicamente seu planejamento estratégico. Não é porque fez o planejamento, estou fazendo atividade, não vou voltar lá e vou verificar novamente o que é que está acontecendo. Se eu estou fazendo realmente para atingir o meu objetivo ou a minha meta. Não. Sempre você vai ter que voltar ao seu planejamento para ver como é que está ocorrendo as atividades. E tem que adequar as mudanças do mercado. Né? Precifique produtos e serviços corretamente. Faça uma boa gestão financeira. Né? E as ações sustentáveis das empresas? Como é que a gente implanta essas ações? Quais são as ações que são consideradas sustentáveis? O olhar para o meio ambiente, conceitos como sustentabilidade corporativa, tem sido cada vez mais abordado pelas empresas. E é natural que as organizações busquem por maneiras de se diferenciar a partir das novas práticas. Mas qual é o impacto das ações sustentáveis na construção de um negócio de sucesso atualmente? Nós vamos ver agora. O termo sustentabilidade é muito conectado ao cuidado com o meio ambiente, mas se trata de um conceito muito mais amplo. A gente viu no início que a sustentabilidade ela abrange o todo, não só o meio ambiente. Para o meu ambiente estar ok, eu tenho que treinar meu colaborador. Para treinar meu colaborador, eu tenho que investir um recurso financeiro na empresa, não é? Então, ser sustentável é ter um olhar direcionado para o futuro. Vocês são alunos hoje. Vocês vão investir na carreira de vocês. Para ter um investimento, vocês têm que aumentar o conhecimento. E muitas vezes, para aumentar o nosso conhecimento, a gente tem que investir. Não é verdade?
Então, ser sustentável é ter um olhar direcionado para o futuro. Melhorar o conhecimento, aumentar o conhecimento é olhar direcionado para o futuro. É uma visão estratégica, né? O que engloba não só a natureza, mas a própria empresa, seus colaboradores, clientes e demais stakeholders. E nesse contexto, é importante pensar em quais ações adotar para alcançar melhores resultados e contar com uma gestão sustentável de negócio, né? Seja para criar uma vantagem competitiva, seja para utilizar melhor os recursos financeiros disponíveis, os benefícios são muitos para as empresas que adoram práticas e ações sustentáveis, né? E olha só, por que a sustentabilidade se tornou tão relevante? Há algum tempo, a sustentabilidade deixou de ser vista apenas como um movimento e passou a ser enxergada como uma necessidade urgente. Essas ações são uma preocupação das empresas que desejam crescer e se manter competitiva no mercado. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar em certificações, empresas certificadas? As empresas certificadas, elas mantêm a competitividade delas no mercado. Elas são concorrentes, grandes concorrentes, concorrem até, são multinacionais. Elas são bem vistas no mercado de trabalho, ou seja, são empresas que não se preocupam só com o lucro, elas se preocupam com a imagem delas, né? Para tanto, é preciso adotar práticas que promovam o desenvolvimento dos negócios ao mesmo tempo e que assegura a proteção do meio ambiente e tragam impactos positivos para a sociedade. Bom, no setor varejista, algumas ações de sustentabilidade se popularizam bastante nos últimos tempos, tá? Entre elas, é válido citar quais? Uso de materiais reciclados na produção e na comercialização de produtos, tá? Eliminação de plásticos e chamada alimentação ecológica. Uso de materiais reciclados na produção e na comercialização de produtos. Aqui, a reciclagem de materiais. A reutilização desses materiais reciclados, né? A gente faz, às vezes a gente faz até em casa, não é verdade? A gente pega uma garrafa PET, para não jogar, acumula garrafa PET para não jogar no lixo. A gente faz tipo uma jardineirazinha, bota um composto orgânico, um estrume, né? Terra ali e coloca uma plantinha. Faz uma horta em casa com a utilização de PETs. Não é verdade? Brincos. Né? Olha aí, brinco, gente. Brincos artesanais com utilização de PET. Né? Eliminação de plástico. Quando a empresa, né, gera muito resíduo plástico, ou então resíduo urbano, muito plástico, né? Passou na televisão, não lembro se foi Fantástico ou Globo Repórter, mostrando a quantidade de plástico nos oceanos. Gente, é uma imagem tão triste, tão devastadora. As tartarugas morrendo porque, né, ingerem plástico, ou plástico, simplesmente um saco cobriu a tartarugazinha ficou desesperada, morreu. Né? Plástico lançado no meio ambiente. Né? E a chamada alimentação ecológica, alimentação natural, né? Sem o uso de nenhuma substância química, certo? Segundo Luiz Macedo, as ações sustentáveis são muito mais do que pensar no meio ambiente. Na verdade, investir em uma empresa e em iniciativas mais sustentáveis é muito mais do que ser verde. Implementar ações de sustentabilidade tem a ver com conectar a empresa com a sociedade, com a realidade e o contexto em que ela está inserida, né? Com interesse e visão em relação aos impactos que ela causa na sociedade, seja positivo ou negativo. Falei aqui várias aulas que quando a gente ouve a palavra impacto ambiental, a gente só pensa o quê? No lado negativo, né? A gente só tem uma visão negativa. Mas, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental, nos relatórios de impacto ambiental, o empreendedor, quando vai construir algo, ele coloca lá impactos ambientais negativos, né?
geração de resíduo, e aí ele vai citando. Impacto ambiental positivo, né? Geração de emprego e renda, porque ele vai gerar emprego e renda naquela área. Então, é um impacto positivo. Tá? Para isso, o especialista destaca que é necessário adotar um olhar muito além do comércio e dos resultados financeiros da empresa. Isso quer dizer o quê? Que um negócio é muito mais do que você comercializar, produzir, gerenciar e desenvolver projetos e campanhas sobre o tema. É mais do que reagir ao interesse dos clientes, né? Uma empresa precisa, muito mais que isso, ela precisa demonstrar por que e para que ela existe na sociedade. Qual é o papel dela, qual é a imagem dela na sociedade? Uma empresa precisa se preocupar não só com o presente, mas também com o que ela deixa para o futuro e para as próprias gerações. Tá? E qual é a relação com o comportamento dos consumidores? O consumidor moderno exige cada vez mais uma postura sustentável das organizações. Como mostra um estudo da McKinsey, 85% dos brasileiros dizem se sentir melhor ao comprar produtos considerados sustentáveis. Né? As ações das empresas interferem diretamente nas suas vendas. E um relatório da Capgemini Research Institute mostra que quase 80% dos consumidores tomam as suas decisões na compra de acordo com as ações de responsabilidade social, inclusão e impacto ambiental de uma empresa. A organização que não se adaptar, portanto, pode ficar para trás. E mais da metade dos consumidores não tem um entendimento completo de quais empresas são sustentáveis, segundo a pesquisa da Accenture. 70% dos entrevistados apoiam a ideia de uma rotulagem obrigatória e simplificada em que se identifique se aquele produto é ou não sustentável. Tá? Todos esses números reforçam a importância das empresas se adaptarem. Bom, e quais são os benefícios de ter ações sustentáveis numa empresa? Vantagem competitiva. Falei antes, né? Ela vai ter uma vantagem competitiva, ela vai ser bem vista no mercado de trabalho. O mercado está cada vez mais exigente em relação ao que as organizações podem ou não fazer, podem ou não oferecer, né? Então, torna-se também uma vantagem corporativa para as empresas que adotam práticas ambientais e sociais e é uma possibilidade de se diferenciar dos demais, né? E ter várias oportunidades de negócio pela frente. Ao não adotar essas práticas, a tendência é que uma empresa não consiga acessar uma série de mercados ou até mesmo de consumidores que exigem uma postura diferente. Redução de custos. O pilar financeiro da sustentabilidade não significa que as empresas não têm que lucrar. Precisam ter resultados financeiros positivos e visão de longo prazo, ou seja, necessitam obter lucro com o comportamento social e ambiental. Tá? A adoção de ações sustentáveis pode impactar os custos de uma empresa, com a diminuição do consumo de gás, por exemplo, papel e de água, por exemplo, é possível usar o melhor do conceito de capitalismo consciente e sustentável, obtendo bons resultados e, ao mesmo tempo, impactando a sociedade ao seu redor de forma mais positiva, né, do que negativa. Melhoria da imagem da empresa. Olha o que eu falei para vocês. Ela vai melhorar a imagem da empresa. Melhorando a imagem da empresa, o cliente fica o quê? O consumidor fica o quê? Fica um cliente fiel. Ele vai confiar naquela empresa. Ignorar questões ambientais e sociais pode gerar um tipo de pressão por parte da população, do governo, da empresa ou até mesmo de ONGs. A comunidade como um todo está mais exigente e vigilante, impulsionando companhias a adotarem ações que fortaleçam a imagem da marca e o compromisso com a sociedade. A sustentabilidade significa exercer um papel mais ativo dentro da sociedade e, a partir disso, com um comportamento mais responsável, não só pensando em resultado, vendas e número, adotar iniciativas sustentáveis que provem para os seus stakeholders que existe uma conexão, né, entre as partes, o que vai impactar positivamente a imagem da campanha.
Entrada de novos mercados. Eu vou melhorar a minha imagem. Eu vou reduzir meus custos. Então, eu vou ampliar, né, quem eu quero abranger, qual é o mercado que eu quero entrar, certo? Eu vou ampliar. Então, adotar uma postura mais sustentável contribui diretamente para os negócios que querem expandir a sua atuação. Ah, eu quero vender no Brasil, eu não quero vender só no Brasil, eu não quero atuar só no Brasil, eu quero atuar no exterior. Já é uma boa ideia atuar na sustentabilidade. Novos mercados e o maior alcance do público podem ser atingidos quando a organização coloca em prática ações sustentáveis. Tá? Quem investe em sustentabilidade e responsabilidade social pode se beneficiar de grandes práticas no mercado financeiro, tá? Que faz com que muitas empresas não tenham acesso ao crédito caso estejam em listas sujas. Olha aí. Até nós, né, gente? Quando a gente está em alguma lista suja, o nome sujo, a gente não tem acesso a crédito, né? No fundo, a sustentabilidade ajuda muitas organizações a desenvolverem e a liderarem um processo de transformação de um mercado, mas também a aproveitem oportunidades. E satisfação dos colaboradores. Outro aspecto importante que a adoção de ações sustentáveis ajuda a satisfação dos funcionários e o lado social é muito importante, mas o foco não pode ser apenas externo, certo? Bom, as empresas acham que estão sempre falando apenas com clientes, mas é preciso pensar nos funcionários também, ok? O que está deixando de contribuição para os colaboradores? Quais as expectativas dos colaboradores e qual é o compromisso com o desenvolvimento profissional e pessoal deles dentro da empresa, né? E com a família desses colaboradores, eles não podem ser apenas números, agentes ou ativos. É preciso olhar para as suas expectativas e se preocupar com a questão, né, social interna, tá? Vamos colocar aí a hora de praticar, Isnaba. Vou colocar aqui a hora de praticar, viu, pessoal? Vamos lá. Olha só. Tá. Vamos lá começar? Olha aí. O termo sustentabilidade emerge das discussões sobre a necessidade de preservação do meio ambiente. Nesse sentido, o termo sustentabilidade está atrelado a quê? Delimitação de pequenas zonas indicadas para a preservação do espaço natural, relação entre preservação ambiental e predação desenfreada dos recursos ambientais, demarcação de hábitos sociais considerados insatisfatórios para o meio ambiente, equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas, ou conservação dos aspectos naturais somente em paisagens consideradas singulares? O que é que vocês acham? O termo sustentabilidade está atrelado a quê? Olha aí, a Gracieide já respondeu aí rapidinho, letra D, equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas. Tauan, letra D. Quem mais? Quem mais? Vamos lá? Estou gostando de ver, viu, da interação de vocês. Isabela Rocha, letra D. Paulistana, letra D. Vamos ver? Olha aí, vocês acertaram. Equilíbrio entre a preservação ambiental e o suprimento das necessidades humanas. Quando a gente fala necessidades humanas, a gente lembra do aspecto social. Não é verdade? A sustentabilidade é formada por um tripé. A gente viu tripé da sustentabilidade. TBL, Triple Bottom Line, ou 3P. Não é verdade? 3Ps. Né? Tripé da sustentabilidade. Quais são as esferas? Urbanística, ambiental e social, social, ambiental e econômica, religiosa, econômica e turística, cultural, econômica e espiritual, local, cultural e socioambiental. Jéssica respondeu letra D. Gracieide respondeu letra B. Quem mais? Paulistana, B.
tripé é composto por três aspectos. Três aspectos: social, ambiental e econômico. Quem respondeu letra B? Tá prestando atenção, gente. Olha aí. Eu coloquei isso aqui porque são as denominações do tripé, que é o Triple Bottom Line, 3 Ps, né, e o tripé da sustentabilidade. Um exemplo de ação sustentável empregada nas organizações, chamada política de crédito de carbono, economia de ambiente limpo, economia de mercado verde, sustentabilidade empresarial ou energia limpa e não renovável. Exemplo de ação sustentável. Empregada nas organizações. Empregada nas empresas. Ação sustentada empregada nas empresas. Vamos lá. Paulistana B. Isabela D. Quem mais? Essa questão confunde um pouco, né? É uma pegadinha, né? Confunde a gente, se a gente não lê direitinho. Gracieide D, Tauan B. Vamos lá responder? Olha só. Exemplo de ação sustentável empregada nas organizações. Sustentabilidade empresarial. Olha aí. Professora, mais uma política de crédito de carbono, a economia de ambiente limpo. São ações, mas depende da atividade que está sendo desenvolvida na organização. Se for uma indústria madeireira, tem a sustentabilidade empresarial. Que dentro da sustentabilidade empresarial tem a política de crédito de carbono. Tá? Dentro da sustentabilidade empresarial tem uma economia de ambiente limpo. Tá? Então, a ação sustentável empregada nas organizações, empregada nas empresas, é a sustentabilidade empresarial. Tá? Repetido. Bom, um elemento que implica diretamente na dificuldade, olha aí, elemento que implica na dificuldade do alcance da sustentabilidade em nível global. Dificuldade de alcançar a sustentabilidade em nível global. Descarte indevido de resíduos sólidos, aumento do número de carros elétricos, incentivo às fontes renováveis de energia, combate ao tráfico de animais silvestres ou desenvolvimento de tecnologia verde. Vamos lá? Dificuldade do alcance na sustentabilidade em nível global. Gracieide E, Nina A, Gracieide A, Isabela Rocha A, Tauan A, José Luiz Silva Moreira A. Vamos lá? Um dos problemas, e eu acho que o principal das organizações, das empresas, das indústrias, é a geração de resíduo. Isso causa um problema enorme, porque à medida que vai fazendo o processo produtivo, vai gerando resíduo. E onde colocar? Né? Para onde destinar? Para onde eu vou mandar esse resíduo? Eu vou retirar da minha área de produção. Para onde é que eu vou mandar? Onde é que eu vou dispor esse resíduo antes dele ser separado? Né? Então, qual é a dificuldade de alcançar uma sustentabilidade em nível global? É o descarte indevido de resíduos sólidos. Dentro desses resíduos sólidos, nós temos o industrial, nós temos o urbano, certo? Nós temos os serviços de saúde.
que está dentro do urbano, tá? Nós temos os de construção civil, que está dentro dos resíduos sólidos urbanos. Né? Nós temos os das nossas casas. Então, o descarte indevido desses resíduos é uma dificuldade de alcançar a sustentabilidade a nível global. Certo? Bom, considerando o tripé, vocês acertaram, vocês que responderam letra A, viu? Considerando o tripé da sustentabilidade constituído pelas dimensões econômica, social e ambiental, como é que a gente deve encarar tais dimensões a partir de um olhar sustentável? Nós devemos priorizar a dimensão econômica em detrimento das demais? Nós devemos priorizar a dimensão social em detrimento das demais? Nós devemos priorizar o equilíbrio, tá? Entre as três dimensões? Devemos priorizar a dimensão ambiental em detrimento das demais ou devemos ignorar as três dimensões? Vamos lá? Nina Brito respondeu letra C. A Nina diz que devemos priorizar o equilíbrio entre as três dimensões. Né? O Tauan também respondeu letra C. Quem mais fica com a C, gente? Isabela, letra C. José Luiz, letra C. Gracieide, letra C. Lembraram do que eu falei, né? Que os três têm que caminhar juntos. Né? Um não pode ser o favorito, o melhor que o outro. Então, a gente tem que manter o quê? Equilíbrio. Tá? Devemos priorizar o equilíbrio entre o ambiental, entre o social e entre o econômico, tá? Por que, professora? Primeiro, nós temos que manter o econômico em equilíbrio, temos que faturar, temos que ter lucro para poder treinar nossos colaboradores para que eles não cometam também um impacto ambiental, seja interno, ou seja, dentro da empresa ou fora dela, tá? Então, observem que eles caminham juntos, eles têm que manter sempre o equilíbrio deles, beleza? Estarei com vocês aqui amanhã, com fé em Deus, viu? Grande abraço.